Primeiramente, bom dia a todos que estão participando, que estão aqui presentes nesse quarto Congresso da Juventude Espírita do Estado da Bahia, e pela primeira vez online, né? Por conta disso tudo que a gente sabe que está acontecendo. E aí me veio à mente escrever um projeto para apresentar aqui para vocês, para a juventude, que assim como eu, está passando por esse momento da transição planetária e desse momento pandêmico em que nos encontramos. Eu me chamo Servali, eu sou frequentador da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, bem como sou evangelizador, e tenho esse canal que está aqui na minha descrição, o @Novos Espíritas, que tem exatamente como essa ideia, trazer uma mudança de pensamentos e paradigmas, colocando em prática a visão espírita para todos, seja novo na doutrina, seja jovem como de idade nessa encarnação. E quando a gente pensa qual o papel do jovem na transição planetária, nos dias em que estamos passando, nesses dias atuais, tem muito se falado cada vez mais sobre essa transição planetária. Mas nem todos nós compreendemos o verdadeiro significado dessa transição. Essa transição ela está ocorrendo para que o ser humano velho dê lugar a um ser humano novo. Isso não significa dizer, né, que não haverá mais idosos, não haverá pessoas de mais idade. Isso significa dizer que o ser humano velho, ele deixará de existir. Que ser humano velho é esse? É aquele que não tem fé, que não ama e não se responsabiliza pelas suas atitudes e ações. Diante dessa situação, é necessário uma jornada de nosso próprio conhecimento, o autoconhecimento, para nos adaptarmos e nos enquadrarmos a essa nova sociedade que surge. Essa transição planetária, ela não é um acontecimento pretérito, que já acabou, e nem é um acontecimento que vai acontecer ainda, não é futuro. Ele está acontecendo e acontece todos os dias. A transição planetária é a mudança de atitudes e ações diante de paradigmas, de conceitos e de pensamentos. Quando não aceitamos mais atitudes passadas, questões de preconceitos, estamos nos tornando esses seres humanos novos e que herdarão a Terra, que darão continuidade aos ensinos de Jesus. Então, falar sobre essa transição planetária é falar sobre mudanças de paradigmas, mudanças dos espíritos que estão encarnando. Essas alterações que se observam no planeta, elas são alterações de natureza moral. São alterações que a gente percebe no nosso íntimo, que a gente consegue perceber a mudança do comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Falar sobre transição planetária é falar sobre a nova era, a era de prevalência do bem sobre o mal. É falar sobre a principal lei divina que está colocada no Livro dos Espíritos. A lei de justiça, amor e caridade. É falar sobre a preponderância do bem.
quando o nosso querido Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, nos traz as obras Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e a nova obra No Rumo do Mundo de Regeneração, ele traz a importância e como estão acontecendo os trabalhos espirituais na psicosfera do planeta, onde espíritos mais arregados à matéria, mais densos, mais motivados pelos instintos, mais brutos, eles estão sendo retirados e dando lugar a seres humanos novos, a espíritos novos, onde esses espíritos vêm com ideais e com sentimentos positivos. Então, falar sobre essa transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração significa dizer que esse mundo de provas e expiações, que serviu para ensinar o convívio com as diferentes realidades sociais, com diversas encarnações, em momentos diferentes da história e de realidades étnicas, culturais, sociais e econômicas, está dando lugar ao mundo de regeneração, onde se apresenta como uma forma de cicatrização das feridas e mazelas de uma sociedade que começa a deixar de existir. Essa transição, ela ocorre a olhos nus, para aquele que enxerga e quer ver. Os menores atos de maldade já são repudiados pela sociedade, que não permite a opressão e a desigualdade. Diante desses fatores, diante desses conceitos, fica a pergunta: qual o papel de nós, jovens, nessa transição planetária? Sobretudo nós, jovens espíritas, que têm a mente voltada à evolução, ao crescimento, ao fazer o bem. Nós, jovens espíritas, como já foi trazido aqui nos dias anteriores do Congresso, temos o papel de abrir a mente e de mudar essa sociedade em que vivemos, para que não haja mais preconceitos ou desigualdades. Também faz parte do nosso papel, sobretudo os espíritas, novamente falando, mudar a percepção com relação aos relacionamentos, que muitas vezes na nossa sociedade são relacionamentos abusivos, mudarmos o pensamento e a percepção com relação ao uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, diante da sabedoria que temos, inclusive, a respeito do mal que acontece ao nosso corpo físico e espiritual. Essa juventude é a reencarnação de espíritos que estão vindo para o mundo de regeneração. Tendo isso como norteador, devemos entender que as percepções com relação às situações do cotidiano são diferentes da que nossos pais e avós tinham. Hoje se tornou muito mais fácil conviver com a diferença. Nos importamos cada vez mais com os nossos irmãos de caminhada e devemos continuar assim para que alcancemos o novo mundo. A regeneração começa em cada um de nós e um passo de cada vez iremos alcançar outros patamares evolutivos. Lembrar a importância de sempre mantermos as nossas mentes abertas ao novo. Não seremos jovens para sempre, pelo menos não na característica do corpo físico, mas devemos ser jovens para sempre na consciência.
Nós temos que ter a mente aberta para estarmos em constante mudança, nos adaptando às situações que irão ocorrer e nas transições que são necessárias. O jovem sempre trará aspectos novos e nós, um dia, não estaremos mais como jovens, a menos que deixemos esse espaço para a adaptação. Alguns jovens que estão atuando nessa transição, eu posso citar duas personalidades bem famosas, que foi Malala Yousafzai, ativista da igualdade de direitos entre os sexos, e Greta Thunberg, uma ativista ambiental. Mas por que falar de pessoas tão distantes? Se temos aqui, por exemplo, o próprio Lucas, que falou antes de mim, as duas meninas da juventude também que falaram agora há pouco, que falam com propriedade sobre essas mudanças que devemos ter. Então, o exemplo está perto de nós, que possamos nos nortear por esses exemplos, para seguir sempre evoluindo e crescendo. Já me aproximando do encerramento da minha fala, quando eu peguei o tema do congresso, que desse ano foi Construindo Nossos Sonhos Espirituais em Comunidade, logo de cara me veio esse pensamento de falar sobre essa transição e o papel do jovem. Vamos pensar no futuro e buscar essas utopias, entre aspas, que nos foram colocadas, Porque, assim, quando a gente pensa que tudo é possível, não existe utopia. Mas a gente deve buscar o novo. A gente precisa buscar o amor. O amar mais e melhor. Amarmos como Jesus amou, como diz a letra da música. Vamos buscar pôr em prática esses ensinos de Jesus. Lutar pelo bem, mostrar para que o bem serve e mostrar que o bem sempre supera o mal. E que podemos fazer da Terra um lugar melhor para vivermos. Diante desses conceitos e ideias que eu tentei trazer, devemos entender a importância de se falar em transição planetária e transição de paradigmas, mudando o ponto de vista da juventude. Pois sem a ajuda de todos nós, o mundo não irá mudar. É necessário que o jovem se permita e auxilie na evolução do planeta. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérvoli, por trazer esse tema tão importante, com tanta tranquilidade, com tanta leveza, com tanta amorosidade. É sempre muito bom ouvir você e eu sou muito feliz por acompanhar sua caminhada, por ser sua amiga e por poder compartilhar esses momentos. Sérvoli, gente, tá sempre presente nos eventos federativos, sempre ajudando, e fica aqui a gratidão do setor de juventude por poder contar sempre com ele. Muito obrigada, Sérvoli, por essa parceria, por estar sempre com a gente.